Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @agromaistv. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos conhecer a Bracilo, uma startup paranaense que desenvolveu um sistema inédito de monitoramento para silos bolsa, que são aquelas grandes bolsas de polietileno usadas como alternativas aos silos tradicionais, que oferece aí uma solução mais econômica e móvel para armazenagem. A startup atua na prevenção de perdas e na preservação da qualidade dos grãos. Para esse bate-papo, a gente recebe Giovana Brise, que é fundadora e gerente comercial da Bracilo. Giovana, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Giovana, explica pra gente como é que surgiu a Bracilo, de onde vocês tiveram a ideia? A Bracilo surgiu da demanda do campo, da urgência, das perdas que o silo bolsa traz todo ano com relação a pragas, tatu, animais e principalmente infiltração, que acaba diminuindo o valor de mercado do produto armazenado e também trazendo dor de cabeça para o produtor em tentar monitorar essa situação, mas não conseguir. Então, a gente traz uma solução tecnológica para amparar o silo bolsa. E como é que funciona esse sistema? Como é que vocês desenvolveram? O que ele faz? Como é que ele torna essa opção, relevante para a armazenagem? Esse sistema funciona como igual um sistema de segurança de casa. A gente faz um sistema de alerta e aviso. Então, sempre que tiver alguma coisa no silo bolsa, alguma infiltração, qualquer coisinha, o alarme dispara e faz um aviso no WhatsApp em relação a relatórios e avisos também para o produtor conseguir estancar o fluxo de contaminação ou infiltração que tem ali no silo bolsa. Porque o que acontece no silo bolsa é que ele fica o ano inteiro ali sendo contaminado por essa água e aí ele não é estancado, porque o produtor não tem condição de saber que tem um furo ali e conseguir estancar o problema. Então, ele sabendo quando e onde tem um problema, ele consegue administrar ele, e evitar a possível perda, na hora que for abrir, para deixar de ser uma caixinha de surpresas na hora de abrir o silo bolsa, trazendo mais segurança. Vocês utilizam inteligência artificial para poder fazer esse monitoramento? Como é que é feito? Por câmeras? De que forma que é identificado, por exemplo, que esse silo bolsa está tendo a infiltração para poder mandar esse aviso para os produtores, para o dono da armazenagem? Nós usamos sensores e sistemas de comunicação IoT para, por meio de sistemas de análise de dados complexos, conseguir explicar para o produtor que teve alguma variação ali. Então, qualquer variação que tenha dentro do silo bolsa é avisada. Então, é como se fosse alguém lá dentro do silo bolsa 24 horas por dia, monitorando todas as condições dele. Assim, qualquer diferença que der, o produtor vai saber na palma da mão dele pelo celular. E a gente consegue fazer isso sem a necessidade de 4G, por exemplo, que é muito comum, as propriedades não terem essa facilidade. Então, o que a gente faz? A gente usa um sistema IoT fechado nosso. Então, não precisa estar perto de cidade ou de rede de internet. Ele pode ser feito em qualquer lugar. Isso é um grande diferencial, porque a gente verifica aí no Brasil todo essa dificuldade de conectividade, principalmente nas áreas mais remotas, nas áreas que são mais de interior. E quando a gente fala de, por exemplo, soja, a gente está em grandes regiões, em grandes cidades, mas nem sempre a gente tem a conectividade a favor do produtor. Então, ter o sistema que trabalhe offline ou num sistema próprio, isso faz toda a diferença, Sim, é trazer a tecnologia que a gente tem para o nosso uso, Porque o campo tem as suas demandas, tem as suas dificuldades. Então, quando a gente sabe dessas demandas, a gente pega essas tecnologias que são usadas tanto em indústria e traz para o produtor, traz para o campo, para o problema real do dia a dia, que é a segurança,
Esse monitoramento de vocês, né, esse tipo de serviço, é uma situação que é pioneira, né, nesse sentido de monitoramento de silo bolsa. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para poder chegar no produto hoje, né, nesse sistema que vocês utilizam hoje? Uhum. Como eu falei, a questão da conectividade, né? Que nós desenvolvemos um sistema independente de conectividade na propriedade, e agora estamos implementando também inteligência artificial para já colocar no nosso produto. E o maior desafio, na verdade, é que nós estamos lançando esse produto, né? Ele acaba sendo novidade tecnológica no Brasil. Então, é os produtores saberem que tem essa possibilidade, que tem essa maneira dele cuidar do pós-colheita dele, né? Tanto investimento para conseguir ter uma melhor colheita, conseguir aumentar a produtividade, para depois perdê-la na pós-colheita, não dá, né? Então, a gente acaba trazendo essa solução para pós-colheita e agora trabalhando com a questão de conscientização, que essas novas tecnologias são possíveis, estão sendo empregadas e que é uma solução para o produtor poder já procurar colocar na propriedade dele. Você citou aí que vocês já estão começando a implementar a inteligência artificial. Como é que essa inteligência artificial vai atuar dentro do sistema? Como é que ela vai ser aliada no que vocês já têm, né? E o que ela vai trazer de melhoria para esse sistema? Uhum. A gente usa ela para poder melhorar os processos já usados com o sistema de análise de dados e também para geração e melhoramento dos relatórios, porque nós também trabalhamos com relatórios semanais e com relatórios como uma espécie de certificação digital para venda. Então, esse é um outro serviço que o monitoramento da sua colheita 24 horas consegue mostrar no armazenamento. Então, quando você for vender, você comprova até antes da venda, não só uma amostra de qualidade para comprovar, mas toda a qualidade dos seus grãos em massa, toda a quantidade que ele esteve lá, com o histórico da vida útil do silo bolsa desde que ele foi ensacado até o momento da venda, comprovando assim que ele esteve em condições boas e que não teve nenhum tipo de perda de qualidade no meio do caminho. Isso é muito útil, às vezes, para venda para o exterior, para cooperativas. Você falou no início sobre a questão, né, desse monitoramento por conta da questão, principalmente da umidade, né? Do grão ficar úmido, enfim, ter alguma coisa. Mas tem outros fatores que também fazem com que esse produtor possa perder os grãos e perder a qualidade daquilo que está dentro do silo bolsa, né? Como é que tipo de situações são essas, né? Além da água, além dessa umidade? Olha, sinceramente, eu já vi de tudo, viu? Tem vários casos, vários relatos. É muito comum, além de filtração natural, quando você caiu um galho ali, já furou o silo bolsa, sentou um passarinho, saiu. Às vezes você passa, o olho humano não consegue enxergar o furo, mas tem um furo ali, ele fica tendo um fluxo de infiltração o ano inteiro e às vezes nem fica sabendo. Às vezes entra por baixo da terra uma família de tatu, também pode acontecer. Então, são vários relatos que acontecem. Outros animais, eles vão lá atrás de comida também, acabam furando o silo bolsa. Então, tem N possibilidades que podem acontecer ali e a gente vem lutando contra elas, né? E aí é nesse momento, sei lá, da invasão de um animal ou do furo que o trabalho de vocês né, acaba sendo utilizado ali, porque é aí que sai o alarme que algo diferente foi identificado. Isso. Nós fazemos um relatório semanal para poder mostrar as condições de qualidade, umidade, temperatura, todas essas coisas para o produtor ter, né, na palma da mão dele, saber o que está acontecendo ali, ter segurança também e comprovação de qualidade, né, posterior para a venda, e também um sistema de alarme por WhatsApp. Assim que o sistema percebe alguma coisa, ele já avisa no WhatsApp qual silo bolsa teve um problema, qual metro teve esse problema, o produtor consegue ir lá e checar, e às vezes alguma coisa simples, mas estancar o fluxo que ficaria ali o ano inteiro. Isso aí vai trazer para o produtor uma segurança diante Vai. daquele grão armazenado e também vai fazer com que ele não perca, né, nenhum tipo de venda por conta, né, do descarte daquele grão que infelizmente tenha sido ocasionado por algum problema, seja uma infiltração, ou seja, enfim, pela invasão
de um animal que acaba tendo, de alguma forma, vai perder um pouco daquele ou toda aquela armazenagem daquele silo-bolsa, né? Acontece de às vezes ter que fazer o descarte quando o grão apodrece, né, que não tem uso mais para ele, mas também é muito comum, por exemplo, você aumentar o nível de umidade, então o valor do grão, o preço, no momento da venda dele diminui, às vezes seria usado para uma coisa, às vezes tem que virar ração, porque ele já perdeu muito qualidade mesmo, dependendo, às vezes entra uma praga também, então tem várias situações ali que acontecem que são negativas, né, que tem que ser mitigadas, principalmente com a umidade, né, às vezes tem que secar o grão antes de vender, todo aquele prejuízo, né, e também, além de tudo isso, os produtores, para conseguirem melhorar isso, colocam alguém para ir lá procurar algum furo, mas às vezes não dá certo, né, não consegue achar, enxergar por baixo da terra, ou também deixar pouco tempo no silo bolsa, mas aí isso acaba diminuindo o investimento que ele fez no silo bolsa também, né? E também tirando a flexibilidade de comercialização dele, que é todo o motivo de você estar armazenando, né? E a gente tem aí uma solução que resolve parte do problema que o Brasil enfrenta, que é a falta de silos, né? Aqueles silos tradicionais. A gente tem aí um déficit muito grande de silos e o silo bolsa vem para poder ser uma alternativa a essa questão da armazenagem, mas por outro lado também tem todas essas intempéries que acontecem, que são naturais, né? A infiltração, as pragas, né? A gente não tem como prever que, por exemplo, um animal, um tatu, por exemplo, vai furar aquele saco para poder tentar se alimentar, porque aí é uma cadeia da natureza. Então, são sistemas que acabam tendo que ser desenvolvidos, como o de vocês, para poder resolver um problema que está solucionando outro problema. Sim, porque o silo bolsa hoje ele é visto como algo não ideal, exatamente por essa problemática. Mas se você for ver, o nosso objetivo da Brasilo é elevar a qualidade a nível de qualidade do silo bolsa para que ele se aproxime e chegue ao estático, porque aí a gente consegue ter um sistema de armazenamento bom, com qualidade, com segurança, mas com um centésimo do preço às vezes muito mais em conta e muito mais acessível, tanto para produtores pequenos, né, quanto para cooperativas exportadoras, porque a situação no Brasil hoje é um déficit de armazenagem, né? Cada ano a gente, ainda bem, né, tem uma colheita melhor, isso é muito bom, todas as tecnologias investindo ali na colheita para poder melhorar a nossa produtividade, e a pós-colheita tem que vir junto com tecnologias para segurar e aguardar essa produtividade feita a mais e cada vez mais em conta, né? Dentro dessa perspectiva do que a gente está conversando dos grãos, a gente tem essa armazenagem, um sistema de você estar adaptado para atender todo tipo de grão, tem algum grão específico, tem algo dentro dessa cadeia de grãos que ainda está sendo testado ou que não foi testada? Ele pode atender todos os tipos de grãos dentro de silo bolsa, né? Desde que sejam em grãos. Então, nós estamos vendo para poder implementar também farinhas, que às vezes em indústrias são utilizados silos bolsa também, mas o nosso foco agora é grãos, milho, soja, feijão, para silo bolsa. No silo bolsa, que não é aquele silo bolinha, mas aquele silo comprido de 60 até 100 metros. Muito bem, Giovana, tem muita coisa ainda para a gente saber sobre essa tecnologia de vocês, mas eu vou pedir um minutinho, porque a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @agromaistv. A gente continua por aqui com um bate-papo com Giovana Brise, que é proprietária e gerente comercial da Brasilo. Giovana, a gente estava falando sobre essa questão dos grãos, né? De poder, então, atender todos os grãos. Como a gente hoje trabalha com a questão da rastreabilidade também para
para esse tipo de grão. Então, assim, isso está cada vez mais importante dentro do setor do agro e aliar essa questão da rastreabilidade com essa qualidade que vocês propõem da Brasilo, isso agrega ainda mais valor para aquele grão que vai ser vendido, né? Sim, aham, isso agrega valor para o grão, porque isso dá uma segurança para o comprador. Então, às vezes, casos, por exemplo, para exportação para o exterior, para a Europa, acontece muito de ter problemas de logística, às vezes você vai vender em uma qualidade, a amostra às vezes acaba não representando o todo do grão, né, toda a quantidade dele. Então, você conseguir comprovar que o seu grão esteve em boa qualidade e que não teve nenhum problema com o histórico inteiro dele, você percebe que o comprador ele consegue entender melhor a qualidade daquele produto, consegue entender que aquela umidade da amostra confere com o do produto inteiro durante todo o ano. É uma certificação, né, que vai dar um diferencial naquela pré-venda que se conclui com a venda que quem está comprando tem a certeza de estar comprando um produto que foi certificado e aí, se tiver rastreabilidade, rastreado, isso faz toda a diferença dentro, né, desse mercado que a gente fala de grãos, que é enorme e que o Brasil aí está sempre no topo, né, principalmente das exportações quando a gente fala de grãos. Agora eu quero saber de você, entender um pouco, né? A startup de vocês nasceu no Paraná, hoje vocês atuam em Goiás. Como é que está essa situação? Como é que foi desenvolver aí numa região? Porque a região do Paraná, né, é um pouco mais úmida, então, e eu já emendo numa outra pergunta para saber se tem essa diferenciação de calibragem, por exemplo, da tecnologia de ser implantada, por exemplo, em estados da região sul, em estados da região centro-oeste, né? A gente está falando aí de dois climas completamente diferentes, né? Uhum. Independente do clima, né, o sistema de segurança ele é o mesmo. Então, se for um clima mais árido, um clima mais úmido, ele vai ser apresentado nos sensores, mas os sensores eles são inteligentes, é um sistema inteligente. Então, ele consegue fazer esse meio termo entre ver a diferença entre o clima e entre um ataque, às vezes, da infiltração ou de um animal. Então, todos os ambientes sendo usado o silo bolsa dá para ser utilizado. Como é que tem sido a E, recep... Como é que tem sido a receptividade dos produtores que já têm utilizado? Qual é o feedback que vocês têm recebido? nossa, tem um feedback muito bom, assim, né? Porque onde a gente vai com essa solução é uma novidade, né? E aí acaba sendo muito bem recebido, porque os produtores, você vê que eles procuram tecnologia, né? Porque é a dor do dia a dia, né? Do produtor. A gente ouve essa dor e transforma isso em uma solução tecnológica para esses problemas mesmo. Então, onde a gente fala, tem muito interesse pelos produtores, pelas pessoas que trabalham nessa área do agronegócio, né, agrônomos, o pessoal procura muito, porque ele realmente é uma necessidade crucial ali para o pós-colheita. A gente tem visto aí essa questão da tecnologia aliada à questão, né, do campo de modo geral, e a gente observa o quanto que isso tem trazido benefícios para os produtores, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a solução de vocês, que, por exemplo, aquele produtor que tem o silo bolsa atacado por um animal ou que sofre com a infiltração, né, utilizando o sistema, ele já consegue reduzir isso, né, em boa parcela daquilo que ele tem armazenado. Vocês já fizeram alguma estimativa? Existe essa estimativa de que a possibilidade de não, né, de não estragar ou de não perder parte daquela produção utilizando a tecnologia foi feito? Existe algum estudo que vocês já fizeram? Algum produtor já deu esse retorno para vocês? Sim, não tem estudos de todo o país, mas nós temos vários exemplos. Então, quando tem algum tipo de infiltração que não foi tratado, não foi monitorado, visto, já tivemos casos de 15% de perda, né? Não só daquilo que teve que ser descartado, mas também do valor de mercado do grão, que foi, né, diminuído ali por causa do aumento da umidade dele, que foi 15%. Esse exemplo foi um exemplo de campo lá da região de Rio Verde, Goiás.
E agora nós estamos lá também. A gente tem aí uma região de Rio Verde ali e toda aquela região concentra bastante a produção de grãos, e quando você desce aqui para o Distrito Federal também algumas regiões aqui tem essa concentração não tão grande como na região de Rio Verde, mas se a gente for para o outro lado do Centro-Oeste, Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, também a gente desponta aí com grandes possibilidades para que vocês consigam então entrar. Mercado não falta para vocês, né? Não, não falta. A Brasila, ela foca aqui no mercado do Brasil, porque é nosso Brasilzão, né? E a gente quer colocar em outros estados também. Nós estamos conversando já vendo sistemas e projetos de expansão para o Mato Grosso, para a Bahia, Distrito Federal, mas conversando e para expansão mesmo. Fazer essa, como eu falei já, conscientização, porque tem essa procura e às vezes o produtor ele quer esse produto, ele até sabe a necessidade do produto, mas ele não sabe que tem hoje em dia no mercado. E a gente está trazendo para conseguir ensinar que sim, tem solução para esse problema e ele é bem simples, tecnologia. Dentro do que a gente estava falando aqui sobre essa questão da barreira da conscientização, isso é muito importante porque a gente está aqui no Tech Startups e vocês levando essa inovação para feiras, para encontros de agro, para mostrar a importância do produtor ter esse produto, né? Porque a gente vive aí nesse país continental que é o Brasil, tem grãos para boa parte do país, e fazer com que o produtor se conscientize da importância de implementar uma tecnologia dessa, implementar tecnologia é fazer com que ele entenda que isso vai trazer para ele benefício. Que benefício vai trazer para ele? Não só uma melhora na produtividade, mas também uma economia, porque ele vai deixar de gastar com outras situações, porque a tecnologia já está ajudando ele, e isso faz bastante diferença na hora de fazer essa conscientização, né? Sim, faz toda a diferença, né? A gente vê o objetivo na colheita em aumentar a produtividade, aumentar o faturamento, e na pós-colheita em aumentar a segurança e reduzir as perdas, né? Reduzir os riscos, e a gente tem uma engenharia de risco aí no pós-colheita. Então, é daí que vem a solução. É em segurança e redução de perda e melhoramento de processos na venda, na comprovação de qualidade. Isso faz toda a diferença, porque isso também otimiza o tempo, né? Principalmente no pós-colheita, por conta da venda, porque tem relatório, tem dados, né? E quando a gente trabalha com dados, não tem, né, como fugir muito daquilo, porque está comprovado, né? Foi feito ali toda aquela análise, tem as métricas, e isso faz toda a diferença na hora de fazer, por exemplo, uma negociação comercial, que você tem como comprovar, né, de fato aquilo que você está falando, porque está baseado em dados. E quando a gente fala de grãos, principalmente porque a gente é grandes produtores de grãos, a gente exporta muito grão, então assim, o Brasil tem essa vocação da produção de grãos, então isso traz para vocês um gancho assim enorme de comercialização desse produto com a Brasilo, trazendo tecnologia, inovação e fazendo com que, de fato, de novo, né, se conscientize sobre a questão da redução, não só de danos daquele produto, mas na economia para o produtor, para o valor, né, de produção daquela fazenda, por exemplo. Uhum. Não só de reduzir perdas, também de melhorar processos e também da questão do tempo, porque o que que é armazenar? É você conseguir segurar o seu grão para o momento certo da venda, certo? Então, nós temos projeção de que o silo bolsa amparado com o sistema de segurança tem projeção de durar mais tempo. Você tem mais segurança para poder deixar ele por um período maior, para você ter mais flexibilidade do momento da comercialização também. Isso também é um fator muito importante e decisivo do sistema nosso, né? Da Brasilo. Como é que foi? Tô aqui pensando, como é que foi para vocês, né, desenvolver esse sistema aí em Curitiba, né? E da onde que surgiu a ideia de testar ele em Goiás? Nós estamos aqui em Curitiba, né? E nós começamos pela região de Goiás, ali, né? Que eu sou da região de Goiás, e aí nós temos as nossas parcerias lá, e lá também tem uma grande quantidade, né? De densidade de silos bolsa,
Então foi por isso que foi uma região escolhida para poder ser o começo ali das primeiras propriedades monitoradas, amparadas ali com a Abracil. Hoje, como é que vocês estão prevendo essa evolução, né, da expansão desse serviço de vocês? Já existe algum estudo? Vocês pretendem focar na região centro-oeste? Pretendem ir para outras regiões que também têm produção de grãos, mas mais especificamente aqueles que utilizam o silo bolsa, que é o foco de vocês? Já tem isso mapeado? Como é que está a situação? Agora nós estamos focando, como eu falei, aqueles estados que eu falei, né? Mato Grosso, Bahia e Goiás e Distrito Federal também. Mas nós estamos abertos para toda a região do Brasil. Então, onde tem a necessidade do silo bolsa, nós atendemos tranquilamente também. Hoje vocês estão fazendo bastante coisa aqui em Goiás porque tem milho, tem soja, né, tem feijão, então tudo isso já está nesse escopo. Tem algum desses grãos ainda que vocês não testaram ainda? Por exemplo, arroz. Tem algum desses grãos que ainda não teve teste, que vocês pretendem fazer esse teste? Como é que está essa busca, né, por melhoramento dessa tecnologia? Uhum. Nós estamos agora em um momento de expansão, mas nós fazemos também testes, já fizemos. Nosso foco agora, né, é milho, soja, feijão, esses grãos, mas nós também estamos fazendo teste com farinhas, no caso de indústrias, né, como eu já tinha falado. Mas outros grãos, como girassol, arroz, nós não trabalhamos ainda. A gente tem um mercado grande aí de arroz, girassol também, né? Mas é bastante interessante tentar fazer esse monitoramento com as farinhas, né? Porque eu acredito que seja um grande desafio, né? Sim, na verdade, é mais uma questão de teste mesmo. Nós já temos já o projeto, agora nós temos que confirmar esses testes para conseguir já colocar para o mercado também. Mas o foco agora é milho, soja, feijão, os grãos mais usados ali no centro, mais produzidos ali, mas também nós vamos aumentar já a nossa gama de possibilidades, né, para ser monitorado ali no silo bolsa. Muito bem, Giovana. Olha, fica aqui o convite para vocês voltarem ao Tech Startups para contar como é que foi essa pesquisa aí do monitoramento de farinha, que é um diferencial dentro daquilo que acredito que vocês já vêm fazendo, de toda essa possibilidade desse monitoramento dentro dos silos bolsa, trazendo essa, né, uma melhor produtividade para o produtor, segurança, qualidade daquele produto que ele está vendendo, e aí ele conseguir então fazer isso com dados. Isso é muito importante, faz todo o diferencial. Quero agradecer pela oportunidade, por estar aqui conversando com a gente, trazendo essa tecnologia tão importante para o agro aqui para a gente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade, foi uma honra estar aqui no programa. Muito obrigada. É isso. O programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Obrigado por estar aqui com a gente. Se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Eu te espero na próxima.